Bom, vamos vincular os outros objetos aqui e colocar a cor nos materiais. A primeira coisa que a gente tem que ver quais objetos têm os mesmos tipos de modificadores e quais precisam ficar independentes. As peças da armadura, esses pedaços aqui da armadura, né, que são realmente a proteção dele, todas elas têm mirror e todas elas têm o edge split e o solidify. Então todas as peças da armadura a gente pode unir. Todas elas estão com o mesmo ponto pivô, e mesmo que não esteja, é só a gente pegar o que está mais correto no caso, né, o que tiver com ele no centro. Então vou selecionar aqui, ó, essas peças, inclusive a parte de trás aqui da armadura, mais o peitoral. Ctrl J. Não tem nenhuma alteração, a não ser que agora tudo faz parte de um mesmo objeto. Essa peça aqui de baixo com essa peça aqui de cima, ambas têm o mirror e o edge split. Então a gente pode vincular essas duas também. A parte da coluna, ela é um pedaço onde só tem um solidify e um edge split. E esses gomos aqui no abdômen dele só tem o edge split. Então eu vou fazer um recorte tanto nessas peças da frente quanto nessas peças de trás para que a gente possa trabalhar com todo mundo junto, tá? Esses desenhos aqui que nós acabamos de juntar, né, esses detalhes da clavícula e desses canos que ele tem na barriga, eles têm o mirror e o edge split. Esses gomos aqui no centro da barriga a gente pode fazer o seguinte, eles já tem inclusive um corte no meio, a gente pode deletar metade deles e depois unir com essas mangueiras aqui e o detalhe da clavícula, Ctrl J, selecionando sempre por último quem tem o mirror. Ó, esses aqui não tem mirror, esses aqui tem. Então primeiro os que não tem, depois os que tem. Pronto, que daí a gente começa a vincular as coisas de maneira mais organizada. Todas as peças da armadura têm mirror, solidify e edge split. A coluna tem solidify e edge split. Então eu vou recortar no centro de todos esses objetos aqui. Tirar o edge split, o solidify um pouquinho. Eu vou só recalcular os normals. Como saber se a normal está correta, né? Se ele está virado com a face para o lado que a gente espera. Às vezes ele fica preto, às vezes não tanto, né? Às vezes fica mais escuro. Mas tem como a gente marcar esse botão aqui, ó, Normals. A gente consegue enxergar, ó, a linha azul é a linha da face principal. Então aqui, por exemplo, está ao contrário. A gente vai inverter. Agora sim. Todas as normals estão viradas para o lado correto. Então a gente vai recortar no meio, essa linha aqui ó, já tem, né, a parte da coluna já tem, eu vou recortar esses objetos no meio. Vou deletar o lado direito do personagem. Opa. Deixo só a metade. E agora eu uno eles com o restante da armadura. Vou selecionar esse que não tem o mirror, esse que tem, Ctrl J, maravilha. E essa peça aqui também, ó, da mesma forma, mirror, solidify, edge split, vou unir com a armadura também. Então eu tenho, na verdade, um objeto que é a parte principal da minha armadura, as placas maiores. Tenho um outro objeto que são detalhes da minha armadura. Tenho um objeto que é o braço do personagem. Um objeto que é a armadura do braço do personagem. E um outro objeto que é a estrutura básica ali do nosso personagem.
a estrutura do corpo do nosso personagem. Então, acabo reduzindo bastante a quantidade de objetos para realmente ficar mais fácil de trabalhar. Então, vamos renomear essas coisas aqui, o corpo. Aqui, a armadura principal. Estou renomeando tanto o objeto quanto a mesh, para depois quando a gente levar para o motor de jogo ficar mais tranquilo, a gente conseguir trabalhar com ele. Vamos colocar aqui armadura, detalhes, armadura, braço e braço. Então temos aí todos os objetos. Para que a gente possa aplicar o mirror nesse braço aqui, a gente precisa que o ponto pivô dele esteja exatamente no centro. Então agora que nós já vinculamos tudo, não tem problema. A gente vai fazer com que o ponto pivô dos objetos comece a ficar do jeito correto, tá? Eles estão todos, na verdade, um pouco bagunçados. Vou desativar o background aqui um pouquinho. O correto para personagens é que o ponto pivô esteja sempre na base dos pés e o personagem esteja sempre no ponto 000 do motor ou no caso aqui do nosso software de modelagem. Então, tá, na verdade, como a gente fez em cima da referência, só jogou a referência ali e começou a trabalhar, tem algumas coisas que estão erradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os objetos, selecionar todos, movimentar eles no eixo Z, porque eles já estão no centro, mas eles não estão com o pé aqui na base. A base do Blender, no caso, é essa linha vermelha, isso é o eixo 000. Mostrar o grid novamente que a gente tinha escondido. Não, grid floor. Esse é o grid. Então, isso aqui é o marco 000. Vou passar meu ponto pivô para o centro, Shift C, ou então zerando o 3D cursor. E com todos os objetos selecionados ao mesmo tempo, ou posso fazer um de cada vez também, mas eu vou fazer com todos aqui. Ó, eu posso selecionar, dar um Set Origin para o 3D cursor, certo? Se o personagem ficar um pouco vazado no meio, é porque o ponto pivô não estava bem orientado, tem que ali encaixar de novo. E esse movimento eu posso fazer com todos, na verdade, eu posso selecionar todos ao mesmo tempo, Ctrl A ou Set Origin, na verdade Ctrl A não, me confundi, Ctrl Shift Alt C, Set Origin para o centro, para onde estava o 3D cursor. Então todo o nosso personagem agora está correto. Se eu selecionar o braço e adicionar um modificador Mirror, a gente já consegue enxergar ele como deveria. Ó, a armadura do braço tem o Solidify, eu vou aplicar o Mirror e vou jogar o Mirror antes de todos. O que aconteceu com o braço? Lembra que o personagem está meio inclinado? Aconteceu isso porque tanto o braço quanto a armadura eles têm um percentual de rotação. Ó. Eles têm ali um 11.2 graus, que era o que a gente estava utilizando quando a gente estava vinculando. Agora a gente não precisa mais. Então eu vou selecionar o braço e a armadura, ou só o braço e depois a armadura, dá para fazer os dois juntos ou separados. Ctrl A, e eu vou aplicar a rotação deles. No caso aqui pode ser rotação escala ou só rotação. A escala já está correta. Ctrl A, Rotation, ele vai zerar a nossa rotação do objeto original. E daí automaticamente ele fica agora bem orientado. Então aplicamos o nosso personagem, fizemos ele todo. Eu vou salvar. E agora a gente vai trabalhar um pouco com os materiais para visualizar isso um pouco melhor. Eu vou desabilitar o Matte Cap, então ele volta a ser de uma cor só, né, uma cor sólida. E a gente vai colocar uns materiais em nosso personagem. Vamos adicionar aqui um material
Eu vou trabalhar com um material aqui sem specular para ele ficar totalmente sem nenhum tipo de brilho ou reflexo. Nosso personagem, vamos puxar ele de novo aqui. Ele tem algumas cores. Vou pegar a primeira delas aqui, vamos pegar a cor. Eu selecionei o braço, né? Então vamos fazer a parte metálica aqui. O braço dele é um cinza chumbo. Então vou colocar aqui um cinza bem escuro. Não precisa ser a cor final, é só para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo. Na verdade, o braço e a estrutura do braço tem essa mesma cor. Então eu vou compartilhar o material. Vou colocar aqui cinza escuro. Essas armaduras aqui do peitoral, a gente vai criar um material novo, cinza claro. Vamos colocar um cinza um pouquinho mais claro. Aqui nas costas ele tem detalhes dourados também, então vou adicionar um segundo material para esse objeto, dourado. Isso aqui não é para ficar bonito, é só para a gente ter uma referência melhor do que está acontecendo no nosso personagem. Então vou selecionar essas peças aqui. Selecionando com L, a gente consegue selecionar tudo junto. A peça inteira, no caso, né? E vou clicar em Assign. Ó. As peças aqui do centro. Ele tem mais uma peça que eu esqueci aqui, ó. Uma peça no centro ali do abdômen. Aqui está correto. Essas peças do abdômen todas são douradas. Adicionar um cinza claro primeiro, depois dourado, Assign. A gente consegue enxergar um pouco melhor o que está acontecendo agora, né? As peças do personagem, as cores que elas têm. Vou fazer o seguinte, tá? Um pouquinho confuso isso aqui. Deixa eu puxar a janela nova aqui do lado. Isso, consigo enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Certo. A parte do corpo. Então vamos pintar a parte do corpo aqui. Eu já tenho o que seria o cinza escuro. Ele tem a cor da calça ali, então vamos colocar tecido escuro. Ele tem logo abaixo do pescoço aqui, já realmente começa essa parte Android dele. Eu vou fazer só um recorte aqui embaixo, para que essa linha fique um pouco melhor. Ó, daí fica mais interessante, fica parecendo uma gola mesmo, né? Os olhos, né? Ele tem os olhos também. Vou criar aqui um tom pro cabelo, embora a gente vai pintar a sobrancelha agora, mas já vai fazer o cabelo também daqui a pouco. Ele é loiro. E tem os olhos dourados.
Então eu vou aproveitar o próprio dourado da armadura para pintar o olho. Vou pintar aqui de cinza escuro. Depois, quando a gente for realmente colorir o personagem, a gente altera. A nossa sobrancelha dele é preta, né? A sobrancelha é preta, tá. Me enganei. Então, vou pintar de cinza escuro também. Depois a gente ajusta conforme precisar. A calça dele também é preto. Aproveitando fazer uns ajustezinhos aqui. Mas basicamente é isso. Ele tem mais uma peça aqui, ó, bem no centro do corpo. A gente vai fazer o seguinte, vamos aproveitar essa própria peça do abdômen aqui para fazer isso. Que faltou ali, ó. Uma peça bem quadrada, na verdade. Vou pegar uma face. Vou duplicar e jogar ela para baixo. O mirror aqui não está marcado o clipping, agora sim. E aqui a gente faz essa peça que acaba ficando para dentro da calça. Uma pirâmide, né? Esse objeto aqui todo eu vou marcar Sharp para ele ficar bem sólido mesmo. E eu acho que é isso. Aqui no meio não precisa. Então tá aqui. Na parte de trás aqui, não, é tudo cinza mesmo. Na parte interna ali daquele canhão que é um cinza claro, então vamos aproveitar e vamos colorir. E tem mais alguns detalhes que a gente teria que fazer agora para poder trabalhar certinho com o personagem. Acredito que é isso, a base do personagem está pronta, vamos fazer o cabelo dele agora. Para poder fazer mais detalhes, fazer o cabelo, fazer o detalhe do cinto e alguns detalhes da armadura. Então, pelo menos assim, por enquanto, a gente já consegue ter uma ideia de como é que fica o personagem. E vamos para a próxima etapa então.